Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. Hoje, no episódio 67, em O Despertar da Noiva, falaremos sobre o tema Israel, dois povos, um destino, parte 7, O Vale de Ossos Mortos. Resumindo o que conversamos nas últimas semanas, vimos que os dois livros dos reis e dos profetas Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós, Obadias e Sofonias falam sobre a casa de Judá e a casa de Israel, na qual são descritas como unidades separadas. Eles descrevem como as duas casas se separam e como ambas foram levadas ao exílio. A casa de Judá foi devolvida após 70 anos de cativeiro na Babilônia, enquanto a casa de Israel estava no exílio até hoje. A casa de Judá sempre soube a sua identidade, mesmo no cativeiro na Babilônia, e ansiava para voltar. Junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar, com saudades de Sião. Nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar pelas belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se paralise minha mão direita. Salmo 137, 1, 5. A casa de Judá manteve a conexão com Sião, Jerusalém, e se sentiu estranho no exílio. A casa de Israel perdeu sua identidade e encontrou um novo lar nas nações do mundo. Eles não choraram quando pensaram em Sião. A conexão com suas raízes e sua terra natal foi completamente cortada. Ezequiel descreve a casa de Israel em detalhes, em uma visão, como um campo cheio de ossos mortos. A mão de Yahvé pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, só tu o sabes. Ezequiel 37, 1, 4. Este vale cheio de ossos mortos diz claramente a respeito da casa de Israel e não da casa de Judá. Então o Eterno me revelou: ó filho do homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Ezequiel 37, 11. Em contraste com eles, como fica evidente no Salmo 137, a casa de Judá sempre manteve sua esperança do retorno. As 10 tribos perdidas perderam sua identidade ao longo dos milênios no exílio. Os ossos não são mais identificáveis. Somente quando a carne cresce sobre os ossos podemos reconhecer a pessoa. Sempre há paralelos na palavra de Yahvé. Assim como os ossos mortos de José foram trazidos de volta para a terra de Israel, os ossos mortos das 10 tribos perdidas serão trazidos de volta para a terra de Israel. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Elohim: ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. Ezequiel 37, 12. Yahvé se refere ao exílio das 10 tribos perdidas nas nações como túmulos. Seu plano é tirar os ossos mortos das sepulturas, ou seja, das nações, e trazê-los de volta para a terra de Israel. Para onde levar? Para o céu? Para arrebatá-los, como muitos crentes afirmam? Não, está escrito que ele os trará, e os trará de volta à terra de Israel. Isso é muito importante durante o processo de abertura dos túmulos, ou seja, quando eles forem devolvidos à terra de Israel,
as 10 tribos aprenderão que Ele é seu Elohim. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé Elohim, ó povo meu. Ezequiel 37, 13. Na verdade, apenas Yahvé pode fazer isso. Somente Yahvé pode garantir que milhões de membros das 10 tribos sejam devolvidos à terra de Israel sem conversão, sem passaporte e sem um controle de segurança no aeroporto Ben Gurion. Até então, continuará a haver 2 casas distintas, a casa de Judá e a casa de Israel. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé Elohim, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Ezequiel 37, 14. Yahvé pede ao profeta Ezequiel para realizar um ato profético. Ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela: propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel. Em seguida, toma outra tabuinha e escreve nela: reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, e incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora, junta uma tabuinha à outra para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. Quando os teus compatriotas te indagarem, não lhes explicarás o que tudo isto significa? Tu lhes esclarecerás. Assim declara Yahvé, o eterno Elohim: eis que tomarei a madeira de José, que representa sua vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vos juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Ezequiel 37, 16, 19. Até então, Yahvé fala de 2 casas separadas. A casa de Israel são as 10 tribos sob a liderança de Efraim, o filho de José, razão pela qual Yahvé fala aqui do bosque de José. Yahvé instrui Ezequiel: segura firme e diante dos olhos do povo os 2 pedaços de madeira sobre os quais escrevestes e prega-lhes. Assim diz o soberano Yahvé: tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados e os reunirei de todas as partes e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os construirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão 2 nações, tampouco estarão divididos em 2 reinos. Ezequiel 37, 20 e 22. Depois que Yahvé profetizou por meio de Ezequiel que haverá um povo, ele diz: não se contaminarão mais mediante sua idolatria e suas imagens de ídolos repugnantes, nem com nenhum de seus pecados e práticas abomináveis, pois eu os livrarei de todas as maneiras pelas quais apostataram da verdade, e sendo infiéis me traíram. Eu mesmo os purificarei, e assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim. Ezequiel 37, 23. Quem Yahvé está purificando aqui? O único povo, a casa de Judá e a casa de Israel. Ambas as casas? Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Ambas as casas, as 2 casas, embora não todos, têm seus ídolos e atrocidades e de seus pecados. E o que é pecado? O pecado é violar a Torá de Yahvé. A Bíblia define o pecado da seguinte forma: toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, Torá, pois o pecado é a transgressão da lei, Torá. 1 João 3, 4. E outra passagem da Bíblia: toda injustiça é pecado. 1 João 5, 17. Ninguém é melhor que o outro. Nós, ambas as casas, estamos todos sob o pecado.
qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão todos subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Romanos 3, 9 e 10. E como nossos pecados são perdoados? Sem Yeshua, as consequências do pecado é a morte. A Bíblia também diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yahvé é a vida eterna em Yeshua HaMashiach. Romanos 6, 23. Os tribunais estão começando a surgir por todo o mundo. Um holocausto está ocorrendo no Oriente Médio. Cristãos estão sendo mortos, e não apenas lá. A próxima guerra está se aproximando no Oriente Médio. O Elohim de nossos antepassados está sendo banido cada vez mais dos Estados Unidos e Europa. E o que resta é um sistema econômico no qual os muçulmanos estão abrindo caminho através de suas leis. Novas áreas econômicas são criadas através da fusão de diferentes países. Um exemplo é o Acordo de Livre Comércio NAFTA que foi criado. É a maior área de livre comércio do mundo e, como resultado, milhões de pessoas no Canadá, Estados Unidos e México perderam seus empregos ou tiveram que aceitar cortes de salários. Os estados perderam claramente o poder. Apenas as grandes corporações transnacionais foram beneficiadas. O NAFTA, com 500 milhões de pessoas, agora enfrenta a Europa com 230 milhões. Com o afluxo de refugiados e a adição da Turquia, esse número deve crescer para 600 milhões. Vemos grandes mudanças ocorrendo em todas as áreas. A Síria, um país que não fez as pazes com Israel, está sendo despovoada. E para onde irão os cristãos perseguidos no Ocidente e nos Estados Unidos? Para casa em Israel. Yahvé inicia essas mega mudanças para que seu povo possa retornar. Outra mudança está pendente. A terra do Egito se tornará apenas um monte de entulho sobre o deserto, e assim ficarão sabendo que eu sou Yahvé Elohim, porquanto proclamaste: o Nilo é meu, eu o construí. Eis que estou contra ti, e indisponho-me também contra todos os teus regatos, e deixarei todo o Egito sob desgraça, uma terra arrasada, deserta e absolutamente solitária, desde Migdol até Sevene, chegando até a fronteira de Etiópia. Ezequiel 29, 9 e 10. Assuã de hoje remonta ao antigo Egito, Suan. Este se tornou o nome grego antigo, Siene, sob o domínio romano, o latim Siene. E o que está em Assuã? Assuã está localizada no lado sudeste de uma curva do rio Nilo, cerca de 13 quilômetros ao norte do grande lago Nasser, de 5.250 km². Este lago foi criado com a construção da barragem de Assuã, em homenagem à cidade que represou o Nilo. Será que acontecerá alguma coisa com essa estrutura, com a barragem, para que milhões de egípcios também tenham que vagar? Yahvé preparará o grande Israel para o retorno das 10 tribos perdidas. Haverá espaço suficiente para todos. E a casa de Judá? Veremos o processo de transformação da casa de Judá no próximo episódio. Sejam todos ricamente abençoados.